Saudações a todos, eu sou o Babacar de Odé e hoje mais uma vez quero aqui agradecer a todos vocês por essa audiência maravilhosa. Estamos alcançando um número expressivo de pessoas assim, no qual e dentro de 1 ano e meio eu não esperava alcançar. Eu queria muito mesmo agradecer de coração. Eu sei que eu não sou uma pessoa que fala sobre fofoca, né? Que é um engajamento tão grande como pautas importantes, que é falar sobre coisas sérias, massivas, é aquilo que realmente importa para o povo de Axé, o autoconhecimento. Então, nada mais que justo de eu pedir para você continuar me ajudando a compartilhar, curtir, se inscrever aqui, ativa o sininho para notificações, manda nos grupos do WhatsApp, que hoje é um assunto muito importante que a gente tem que ter sobre algumas questões da contemporaneidade e a nossa questão da tradicionalidade. Hoje eu vou falar sobre o candomblé na Paulicéia. E isso é muito importante eu falar porque a gente vai falar de candomblé na Paulicéia, quer dizer o quê? É aquilo que foi trazido dos nossos antigos para uma urbanização. O que é o candomblé hoje, falado dentro de uma cidade, numa principal avenida de São Paulo chamada Brigadeiro Faria Lima, na qual hoje eu tenho a oportunidade de falar para vocês como que funciona um pouquinho do candomblé, porque eu sou uma pessoa um pouco ortodoxa, então eu não acabo não ensinando aquilo que a gente aprende dentro do terreiro de candomblé. Mas a gente tem essas oportunidades que o orixá coloca na nossa vida. Alguns orixás são responsáveis pela tecnologia, assim como algum também é. Então hoje nós temos essa oportunidade de falar abertamente para as pessoas o que é o que não é o candomblé. Orientar as pessoas para que elas não sejam enganadas, tutibiadas, né? Encontradas na má fé de terceiras pessoas, de tacujas, sacerdotes ou sacerdotisas. E é um ponto muito importante que eu também tenho que falar para vocês sobre isso. O sacerdote hoje em dia, ele tem esse papel fundamental e centralizador de levar para a sociedade aquilo que realmente importa. Um sacerdote ele não pode fazer contenda, um sacerdote não pode fazer ejó, um sacerdote não pode ficar numa coisa parcial, ele tem que ser totalmente imparcial e de preferência apaziguar sempre alguma questão de guerra, de intriga ou de confusão. Se você vê um sacerdote que adora confusão, que adora provocar, que adora pirraçar, se afaste dessas pessoas. Essas pessoas têm um ori complicado. Você tem que ficar perto de pessoas com ori bom. Sacerdote bom tem um ori bom. Para quê? Deixar os outros oris melhores ainda. Então, um dos principais ensinamentos que eu posso dar para vocês aqui. Um bom ori vai orientar melhor um outro ori. Se você quer um bom sacerdote ou sacerdotisa, veja o que a pessoa fala, veja a postura da pessoa na rede social, veja a postura da pessoa em público, em eventos, naquilo que ela faz. A postura dela mediante algum conflito, mediante alguma encrenca, algum atrito, é o que vai definir quem ela é. E é essa pessoa que você quer que coloque a mão na sua cabeça? Preste muito bem atenção. Porque às vezes o problema está em você, de querer confiar em todo mundo simplesmente porque a pessoa tem uma certa fama ou um certo brilho. Nem tudo faz todo esse sentido. Porque às vezes a gente quer uma coisa de uma forma tão estarrecedora porque a gente quer, porque fala e que acontece e às vezes não é dessa forma. Então uma coisa muito importante para você aí de casa. Tá procurando um terreiro para se cuidar? Primeiro passo. Procura uma casa que tenha uma profundidade, uma raiz. Que ela seja uma raiz de princípios, uma casa que tenha uma rotina espiritual, uma casa na qual você vai ter um cuidado contínuo, uma rotina espiritual para você se cuidar. Então, o mais importante de tudo hoje é a gente saber aonde a gente vai entrar. E por que eu quis falar sobre o candomblé na Paulicéia hoje? Porque o candomblé da Bahia, do Nordeste, de Recife, candomblés que vieram de lá para cá, é um pouco diferente. Mas não perde o fundamento. Então muita gente está confundindo, que eu vejo algumas perguntas, muitas pessoas me perguntam, né? O candomblé, a gente tem que seguir o candomblé baiano, o candomblé pernambucano, o candomblé maranhense, o candomblé do norte e do nordeste ou o candomblé paulista? O candomblé ele tem que ser seguido de forma correta. Porque não tem como a gente falar que a gente tem o mesmo ritmo do nordeste, porque não tem. Nós paulistas, o povo de São Paulo é um povo muito agitado. É um povo que tem assim uma rotina muito grande, muito assim, né, corriqueira. Então a gente meio que foi adequando o candomblé à nossa rotina, né? Então a gente sabe que hoje uma função de determinados orixás, a gente sabe que a gente não vai poder
ficar totalmente recluso numa casa de candomblé. Não tô falando para o iniciado, tá, gente? Tô falando para as pessoas de fora. Numa casa de candomblé começou uma função, por via de regra, lá, quem tem essa praticidade, quem tem esse tempo e esse aviamento para isso, começa numa função e só sai da casa de candomblé quando termina essa função. Hoje as pessoas têm muitos trabalhos, têm casa, têm os compromissos dela, é meio que permitido isso. Você pode ir para casa, né? Desde que você mantenha um certo preceito, um certo juízo, um certo cuidado. Tem gente nascendo Iaô na tua casa de candomblé. Não é para você estar na esbórnia, não é para você estar na bagunça, né? Na confusão, na rua, pegando coisa ruim do outro para depois ir lá para casa de candomblé levar o Lorogum para sua casa. Então vai para casa de candomblé, saiu do trabalho, voltou para casa de candomblé, como muitas vezes eu fiz isso, sair da função e trabalhar e depois voltar para casa de candomblé, toma um banho de folha, vai ter um banho de folha já de uma mierole para você tomar ali o seu banho, para você se proteger, para você se precaver de qualquer tipo de problema que venha da rua para cá, né? Já tinha ensinado aqui algumas vezes, mas gosto de frisar. Entrou numa casa de candomblé, despacha a sua porta lá, esfria o teu corpo, porque você está trazendo aquela energia da rua para a casa de candomblé. E aquela casa de candomblé está reclusa ali, tem uma gestação sendo gerada no útero daquela casa. Tem um embrião ali, ó, sendo formado, que é o Iaô, que é o neófito que está nascendo. É uma criança que está nascendo. Então todo cuidado é pouco. A gente se baseia sempre por uma mulher purpérea. A mulher purpérea é a casa de candomblé, que vai parir uma criança, que acabou de parir uma criança. A casa de candomblé é o útero da casa de candomblé. Isso é feminino, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados e certas cautelas para quando a gente está numa função, antes, durante e depois. E por que eu estou falando do candomblé da Pauliceia? Porque muitas pessoas acham que podem adequar tudo, né? E não é adequação, não é dedução, é tradição. Tradição não se muda, né? A gente costuma dizer muito isso, sobre a tradição não pode mudar. Mas a tradição do candomblé tem que ser levada à risca mediante a sua necessidade. Se você não pode estar em todas as funções, vá em alguns dias principais, para que você não prejudique quem está lá dentro. Porque assim, eu aprendi assim, tá? Uma casa de candomblé, quando ela entra em função, principalmente para fazer santo de alguém, aquela casa não vai tomar ebó de gente de fora. Geralmente atende pessoas, mas atende muito recluso, né? A casa ela tá ali fechadinha porque tem as divindades que estão nascendo, tem as divindades que vão se alimentar, né? Os atinsás da casa vão se alimentar. Então a casa ela fica meio que reclusa ali, sem poder fazer algumas atividades assim a mais. Determinados ebós, em determinadas pessoas não podem fazer. Então são coisas importantes para vocês entenderem, para que vocês comecem a interagir melhor com a casa de candomblé de vocês. Até porque o que eu tô falando aqui, vocês aprendem numa casa de candomblé também, né? Saber ouvir o que tá cantando, a cantiga. Chegou numa casa de candomblé, tá fazendo um fundamento, você tá ouvindo alguma reza, você tem que aprender o que é aquela reza. Você tem que saber o que está sendo rezado. Para quando você estiver passando por uma casa de candomblé, você saber o que está acontecendo lá dentro. Opa, estão rezando orô de tal santo. Tem reza específica para cada santo. Opa, estão rezando Exu. Opa, estão rezando, né? Para qualquer coisa. Estão rezando um Obi, um Orobô, qualquer coisa. Tudo no candomblé é reza, tudo no candomblé é cantado. E você que é o neófito, você que está entrando pro candomblé, aprenda a cantiga de orixá. Sabe? Pega, conversa com o seu sacerdote, o que eu ensino para os meus filhos, tá? Tem alguns livros, né, que tem algumas cantigas de candomblé. E essas cantigas de candomblé vem a tradução, para que você tenha cognição daquilo que você está aprendendo, né? Você vai começar a cantar o xirê, né? Algum ajô, você está chamando as pessoas para participar daquele momento festivo. Algum ajô é aquele momento do ajô ali, da reunião, aquela coisa boa, aquela coisa coletiva, a fartura da emoção, é o ajô, né? Então quando você vai, tudo que tem a palavra ajô, que faz aquela união, aquela coisa gostosa, é o momento de você se entregar para aquilo ali. Então a casa de candomblé tem que ter o ajô principal dela, que é o xirê, que é o candomblé, que é uma coisa que deve se fazer com a união dos filhos de santo da casa. Então quando vocês forem participar de qualquer tipo de festividade, vocês têm que saber o que está sendo cantado ali. Qual que é a sua dedicação no candomblé?
Qual que é a sua dedicação ali todo dia? O que você está passando ano após ano na sua casa de candomblé e você não está aprendendo nada? O que tanto você faz da sua vida que você não pode sentar com seu pai de santo um minuto que sequer, que ele não possa te ensinar alguma coisa? Será que realmente é o pai e a mãe de santo que está errado ou você que ele não está vendo a dedicação correta em você e não está querendo te passar? Porque é muito fácil falar que o pai de santo, a mãe de santo não quer ensinar nada, sendo que o problema está em você. Que você não está querendo aprender, que você não está querendo participar direito. Porque o sacerdote, ele sabe quem está se dedicando de verdade. Entenda vocês, assim, sem problema nenhum eu falo isso. O pai ou mãe de santo, sério, ele olha pro filho e ele sabe aonde vai nascer, a semente vai dar ou não vai dar. Então ele começa a ensinar, começa a dedicar, né? Fala até coisa a mais para poder ver se a pessoa desperta. Um sacerdote sério sabe despertar a cabeça das pessoas. Cabe a você se dedicar, né? Ah, porque eu faço tudo, eu me dedico, eu ralo, aconteço, meu pai de santo não ensina nada. Se você faz, acontece e rala, você tá vendo coisas que outras pessoas que não estão fazendo, não estão ralando, não estão vendo. Então, se você tá fazendo, ralando, você tá vendo muita coisa, pode ter certeza disso. Você tá vendo preparar um ebó, você tá vendo preparar uma mesa de buri, você tá vendo preparar a folha, qual folha é, qual é a cantiga rezada, qual que é o cântico, qual que é o como abre um obi ali, você tá vendo tudo aquilo. Entendeu? O sacerdote, ele percebe quando a pessoa tem o tombo, eu falei até brincando agora há pouco, a pessoa tem o tombo e o cacuete para a situação. A gente sabe disso. A gente tem o filho, o jogo fala pra gente. E a gente nem sempre fala tudo pro filho, aquilo que a gente sabe que vai acontecer com ele. Preparação, maturidade e o tempo. O tempo é o senhor da razão. É isso quem faz realmente acontecer a diferença na tua vida. O tempo faz a transformação na sua vida, na casa de candomblé e para aquilo que precisa ser modificado para você. Então entenda bem uma coisa, vai adentrar, tá participando, quanto mais você se dedicar ao sagrado, mais o sagrado vai se dedicar a você. E eu também queria aproveitar a oportunidade aqui hoje e fazer uma homenagem a um senhor, né, o mestre Ogã Bambala, que morreu, faleceu, foi ao Otunlá essa semana com 106 anos de idade, um dos ogãs mais antigos do nosso país, e ele faleceu essa semana. Eu queria deixar aqui as minhas condolências, os meus sentimentos a todos os familiares consanguíneos, a todos os familiares, né, espirituais. Olorum Axaindê, Olorum Cossipurê, que nosso mestre Ogã Bambala, deixando esse legado do cantar para o ecoar para o orixá, nos traga uma lembrança do que é você louvar o orixá, pois 106 anos são muitos anos, gente, e todos eles dedicados ao sagrado, né? O Gambambala vem de uma família já espiritual, então ele cresceu, nasceu, cresceu e faleceu dentro do candomblé. Então é uma referência que a gente pode tomar para nós. Quem não conhece, dê um busca aí na internet que vocês vão saber quem foi Ogã Bambala. Um grande mestre dos atabaques, um ogã respeitadíssimo, um homem fiel ao teu sagrado e fiel ao teu orixá. Que ele descanse em paz, que ele se encontre no reino da glória. Então eu queria muito aproveitar esse gancho, falar sobre isso, porque foi uma pessoa que viajou o Brasil inteiro, deu conselhos de novos a velhos, orientava candomblés, tanto grandes quanto pequenos. Eu digo não na proporção de tamanho, tá, gente? Candomblés antigos, candomblés recentes, casas antigas, casas novas, nunca tinha tempo ruim. Era uma pessoa exímia naquilo que fazia, era um exímio ogã, um exímio, né? A gente pode ter até um carinho meio paternal, né? Daquilo que traz para nós. Então a gente tem que abraçar essas pessoas que estão indo embora. No final do ano também tivemos o passamento da mãe Carmen, do Oxaguian, né, do Gantuá. Então são pessoas que acabam indo. A nossa Manhana do Ogum, a dama de ferro do candomblé de São Paulo, uma mulher baiana, né, que veio para o Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Grandes pessoas estão se partindo. Candomblés paulistas, né, tirando o Gantuá, que é um candomblé baiano. Manhã abriu sua candomblé aqui em São Paulo e perpetuou, né, por quase 50 anos a sua roça de candomblé, se é que já não tem 50 anos ou mais. A casa de candomblé já tem um patrimônio tombado pelo Estado. Então eu queria pegar essas questões e mostrar para vocês o quão bom é você se dedicar.
São pessoas antigas e a gente tem que se basear nelas. Parar de acreditar em facilidades. Candomblé não traz facilidade para ser ninguém. O candomblé traz conhecimento para as pessoas. E é esse conhecimento que te molda para você ter uma vida mais doce e agradável nesse mundo. Isso não impede de você ter que ficar esperto para que ninguém tome aquilo que é teu, para que ninguém haja de má fé contra você. O candomblé te ensina tudo isso. O candomblé é uma escola, é uma faculdade que você nunca vai se formar. Mas você tem a plena ciência que o candomblé vai te instruir, se você estiver numa casa legal, com pessoas bacanas em sua volta, como tem muitos candomblés que eu conheço que são assim. Se você estiver dentro disso, com a sua fidelidade, primeiramente a você, a teu orixá, você vai ter uma vida assim espetacular. Espetacular, uma vida de bons amigos. Nada melhor do que você ter bons amigos que você possa dar ali a mão para alguém, desabafar naquele momento de tristeza, de alegria, né? Claro, totalmente contidos, porque não é para todo mundo que a gente pode falar tudo, mas são coisas que o orixá nos proporciona. No momento mais infortúnio da nossa vida, nos momentos mais tristes, o orixá traz uma pessoa para nos acalentar, o orixá traz uma pessoa que vai nos abraçar, que vai trazer aquela sensação, sabe? Então eu queria muito falar sobre isso, porque o candomblé aqui em São Paulo existe há muitas décadas. Um grande pioneiro do candomblé aqui em São Paulo, no litoral da Baixada Santista, foi Pai Bobó de Inhaçã, um homem que veio lá da casa do Oxumaré, né? Do tempo mais antigo do que hoje a gestão está hoje, atual. Uma pessoa que trouxe o candomblé baiano para cá. Pai João da Gomeia também foi um grande precursor também do candomblé aqui em São Paulo, que trouxeram o candomblé na Paulicéia e que trouxeram consigo inúmeros fundamentos. Não se perderam as ritualísticas, não se perderam as suas essências, até porque até uns tempos atrás nós víamos vídeos na internet de sacerdotisas antigas, né, que traziam aquela coisa, tradavam aquela coisa muito rigorosa. Pai Baiano, né, finado Pai Baiano, nossa mãe Juju do Axé Maroquetu aqui em São Paulo, na Zona Leste, que tá ali, ó, levando a ferro e fogo. Pai Nezinho plantou o axé dela, o Axé Maroquetu aqui em São Paulo, e ela leva a risca tudo aquilo que ela pode levar, ela faz dentro das suas possibilidades, com a sua família de axé, com todos que eu conheço muito bem, alguns, e eu tenho admiração e respeito e muito carinho por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sigo, e eu sei que é de muita valia todo o amor plantado, porque fundamento, gente, é uma coisa que não se discute, porém, um fundamento bem plantado a gente sabe que reverbera na vida de cada um. A gente sabe quando uma pessoa entrou para uma casa legal, que a vida dela cresce. E cresce no sentido de ter um trabalho melhor, conseguir uma promoção, conseguir uma família. A pessoa tá solteira, acaba casando, encontrando amor, sabe? Encontra um emprego melhor, tem paz de espírito. Porque o dinheiro é consequência de toda essa junção que eu acabei de dizer. Se você tem paz de espírito, se você tem saúde, se você tem um bom trabalho, o dinheiro entra com abundância na sua vida. E ele é a consequência, é a última instância de todas essas lacunas que eu disse aqui pra você. Porque não adianta você só querer o dinheiro, você ficar ali no julga-na-gana em cima do outro, colocando o zoião, colocando só aquilo que é do outro, cobiçando aquilo que é do alheio. Aí você toma a sorte da pessoa, você toma o dinheiro da pessoa, mas você não tem a essência que a pessoa tem. Você vira uma alma vagante. E eu falo isso de consciência tranquila, porque eu já enfrentei algumas guerras espirituais, e todas as pessoas, e veja bem, admire muito os seus inimigos, porque na maioria das vezes você vai olhar para a vida deles e você não vai admirar a vida que eles têm. Tenham compaixão dos seus inimigos, sabe por quê? Porque a vida que eles levam não é admirável por você. Você passou pelo inferno, você passou por tudo que você passou e você superou e venceu. Você passou por cima de todas as coisas que poderiam te derrubar, mas você se lembrou quem você era e você conseguiu dar a volta por cima. E aquela pessoa que tentou te prejudicar está muito atrás de você, lugar aonde ela nunca deveria ter saído. Se esteve do seu lado porque você a colocou, mas você, ó, o tempo, o próprio orixá coloca ali, ó, para trás. Porque quem nasce para carregar uma coroa
vai ter um trabalho dobrado daqueles que nasceram para cá, portar a coroa para os outros. E a gente tem que entender essa diferença. Porque muitas das pessoas, quando veem que você vai dar muito bom e elas não têm um caráter legal, elas vão fazer de tudo para te sabotar. Aquela coisa, toma cuidado quem é seu amigo. Porque o amigo, o irmão, o parente, a família, né? Você abriu um empreendimento, você vai ver a pessoa, você um exemplo, você é manicure, você vai ver a sua família fazendo a unha com a vizinha lá do lado, do bairro do lado. Você começou a empreender, você vai ver seus amigos que diziam gostar de você, mas você começou a se expor, você começou a falar demais, né? Vixe, tá louco. E eles vão falar com outras pessoas, vão se consultar com outras pessoas e tá tudo bem, gente. Orixá sabe de tudo no momento certo da sua vida. Continue fazendo aquilo que você faz. Porque o orixá que baixa lá na Bahia é o mesmo orixá que baixa em São Paulo, é o mesmo orixá que baixa no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, de norte a sul do país. O orixá é o mesmo. O que vocês não podem perder é a essência de vocês. É essa que faz toda a diferença na sua vida. Porque se você ser de candomblé, seja com uma casa grande, seja uma casa pequena, quem tem essência, não importa. Já falei aqui, torna a dizer. Meu pai de santo, pai Alagã, Olorum Axendê, Deus o tenha no bom lugar. Eu iniciei numa casa de candomblé de madeirite. Eu fiz no morro lá em Guarulhos, onde ele abriu a casa de candomblé. Eu dei minhas obrigações dentro de uma barracão de madeirite. E a melhor mão pra mim foi aquela que me deixou chegar até aqui. Que me trouxe até aqui. Onde eu conheci minha família de axé. Tenho todos os meus tios de santo até hoje. A minha descendência espiritual. A nossa rama do sítio de Adão. Passei pelas águas de Queto também, onde tenho muito orgulho de falar das pessoas que eu conheci. Não tenho problema com seu ninguém. Sou muito grato por toda a minha maturidade e por toda a minha imaturidade. Por tudo aquilo que eu aprendi na dor e na delícia de ser quem era. Às vezes a gente não passa, às vezes, um momento bom e às vezes a gente encontra pessoas que se aproveitam disso, né? E por conta de maturidade, que ninguém é perfeito e eu estou muito longe disso, mas a gente acaba aprendendo com os nossos erros. Então hoje orixá acaba te colocando numa posição que nem você imaginaria estar, mas você está. Se você parar bem, prestar bem atenção, presta atenção você de casa, esfria a sua cabeça por 5 minutos e repara você há 2, 3 anos atrás. Você que é uma pessoa de fé, você está exatamente onde você queria estar, onde as suas orações te pediam. Porque você orou, você rezou, você pediu, você fez ebó, você se dedicou. Lembra? Há 2, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, quem era você e quem é você hoje? Porque às vezes você tem que voltar lá e fazer coisas para você lembrar quem você seria se você não fosse quem você era. Então presta muita atenção. Sabedoria do orixá é essa. O orixá vai te colocar talvez em alguns lugares de novo para falar, ó, presta atenção. Você quer voltar para onde você era? Ou para lembrar você de quem você era se você não fosse quem você é hoje? Presta atenção nisso. O orixá tem esses paradoxos. O orixá trabalha nos paradigmas. Ah, mas eu não entendo. Então silencia. É no silêncio que você obtém suas respostas. Porque o candomblé paulista, o candomblé na Pauliceia, ele não muda. Sobre o candomblé de Pernambuco, sobre o candomblé da Bahia, sobre o candomblé seja lá onde for. Porque o orixá ele é o mesmo. Até porque os fundamentos, os ensinamentos vieram todos de lá. E as pessoas que levaram, que buscaram, que tiveram grandes conhecimentos, sabem exatamente o que estão fazendo aqui. Ninguém tá dando, gente. Ninguém tá rasgando dinheiro. Ninguém tá dando, né, loucura por aí afora. As pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Elas são conscientes de seus atos. Então, quando a gente vê uma pessoa que não perpetua, é uma pessoa que errou em algum momento da vida dela. Porque eu conheço vários sacerdotes, e um deles eu posso citar porque eu tenho um grande carinho por ele, que é o pai Kabila, de Oxóssi. É uma pessoa que conheceu uma menininha, né, é daquele axé, e leva o candomblé dele há muitos anos na cidade de Barueri. Muitos. Uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa conceituada, uma pessoa que, dentro do candomblé, eu nunca ouvi falar um A da pessoa. Uma pessoa que tem um axé maravilhoso. Não estou fazendo propaganda aqui, nem proselitismo, tá, gente? É que eu ando com pessoas mais velhas do que eu.
E ele é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho enorme. Porque eu, além de poder ter a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, me ensinou muitas boas coisas, assim como várias outras pessoas do candomblé paulista que conviveram com pessoas do candomblé baiano. O meu pai de santo que convivia com o candomblé pernambucano, com o meu avô de santo, pai Paiva, de Oiabamilá. Sabe, pessoas que vinham dessa rama, né? Do Jerônimo, pai Jerônimo, Ifabailá, né? Do Jeje, do Nagu. Enfim, essa ramificação que vem de lá para cá. E hoje eu posso dizer com o coração limpo e aberto. Quem aprende candomblé é quem se dedica. A escola candomblé é para você ser frequentada. Entenda bem você. Você para aprender, você não vai ter a escola do candomblé, não vai chegar na sua porta e falar, ô, vamos aprender candomblé? Você tem que ir lá na sua casa de axé. Você tem que buscar informação, você tem que buscar a folha. E ninguém é sabedor do tudo não, gente. Conheço abás do candomblé hoje, já são abás, que tem os seus pais de santos dos seus lados até hoje. Conheço alguns que já são abás, já tem mais de 50 anos de orixá, mas quando toca pro teu santo, vem o pai de santo dele para puxar o orixá dele. Que coisa mais linda. Será que essa pessoa tem humildade, respeito, não deu grito, né? Independência ou morte? Longevidade, vida longa com saúde. É o que a gente fala no candomblé. Vida longa com saúde. É meio que um mantra para nós. Porque se você tem vida longa com saúde, é porque você faz as coisas direito. Se você tiver vida longa com saúde, é porque você tem bom caráter. Agora, chegar na sua velhice, todo carcomido, todo penã, cheio de doença, alguma coisa você tá fazendo de errado. Primeiro que você também tem que cuidar do seu ará, né? Vamos falar sério? Gente de candomblé também precisa cuidar do corpo. Não adianta cuidar do físico, fazer ebó, fazer bori, né? Tomar as obrigações e se entupir de comida, de besteira, de coisa que não é do orixá. Quer viver bem para o orixá? Coma que o orixá coma. Não a comida do santo, tá, gente? Mas tô falando assim, de forma natural, né? Cuidar do corpo, cuidar do ará é um ebó também. O autocuidado também é um ebó. Você saber o que você ouve, está ouvindo de fofoca, está ouvindo ejó, confusão, intriga, lorogum. Se você só tá falando intriga, fofoca, se só tá vendo coisa que não presta, né? As coisas erradas na internet, aquilo que distorce a sua cabeça, deturpa a tua cabeça, deturpa o teu ori, entendeu? Vícios demais na sua cabeça. E aqui, ó, um jé, tudo que vai pra cá, ó, vai pra cá que é o seu estômago e vai pra cá que é o estômago do sagrado. Então, cuidar, o ebó, o autocuidado também é ebó. Ebó afi, ebó adá, ebó aláfia. Pro ebó da aláfia, você tem que fazer o seu auto-ebó também. Quem você tira da sua vida, quem você bota de lado, quem você deixa em stand-by, quem você busca para estar do seu lado. Porque você é aquilo que você fala, você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você deseja. Você é tudo isso. E às vezes você quer tanto isso que você deixa transparecer. É onde acaba contaminando o seu ambiente. Então seja aquela pessoa que contamina de forma positiva. Seja aquela pessoa que contamina positivamente todos, a tudo e a todos. Porque o candomblé só vai ser bom se todos forem bons. Eu sou porque nós somos. Sabe? Eu vejo muito o candomblé por aí fora. Tem um provérbio iorubá que diz que quando uma criança nasce, toda uma aldeia tem a responsabilidade de criar uma criança. Então, se uma criança nasce, todo mundo ganhou um filho novo. E isso é para um neófito, seja de 60 anos dele, seja com uma criança que acabou de parir a mãe ali, a criança, e tá ali para a comunidade criar. A esperança da nossa espiritualidade são as nossas crianças. São as nossas próximas gerações. Eu digo isso por mim. Eu vou fazer as coisas lá em casa, eu levo meu filho junto. Falo, filho, isso assim, 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 assado, serve para te proteger, serve para te blindar, serve para poder ajudar outras pessoas a se curarem. Às vezes ele nem entende o que eu tô falando, mas o espírito dele tá entendendo. O orixá dele tá ouvindo. Então a gente tem que falar como se a gente estivesse falando com um adulto.
para que eles cresçam de forma madura, para que eles entendam quando lá na frente falam, nossa, eu lembro, teve um déjà vu que um dia meu pai falou isso para mim, o meu pai de santo falou isso para mim. Quantas crianças que a gente não vê no candomblé e já nasce, essa semana viralizou um vídeo na internet, uma criancinha com a chupeta na boca, acho que tinha 2 anos de idade, não sabia nem o que era candomblé direito, mas já tava com um ombrinho ali, ó, dançando ali, o xirê no colo da mãe. A pessoa já nasce predestinada a tudo isso. A sua predestinação já está assinada por Eledumare. Cabe a você buscar ebó, cabe a você buscar orientação para deixar seu destino, para deixar a sua encarnação doce como mel. A nossa responsabilidade é essa. Buscar informação, buscar recurso, buscar o que tiver que buscar para você ter esse caminho espiritual na sua vida. Tá certo? Então é muito importante para vocês isso. Saber entender o que é predestinação, saber o que é falta de alinhamento seu e saber o que você não deve fazer. Porque para aquilo que não tem remédio, remediado tá. Tem coisa que dá para remediar, tem coisa que você tem que passar. Para você aprender, para quando vier a bênção maior, você valorizar. Então, aproveitando o gancho aqui, eu queria falar também um tópico muito importante que muitas pessoas estão se esquecendo e que hoje nem todo mundo fala, mas é uma coisa que eu adoraria falar para vocês aí de casa, que é sobre o assunto sobre a quaresma no candomblé. E é uma coisa muito importante. Os antigos tratavam a quaresma aqui no Brasil, né? Foi se adequado ao sincretismo. Uns dizem que é uma teoria também africana, porque é o tempo do Lorogum. O que é o Lorogum? É a guerra, né? Aquela coisa, aquele choque espiritual. Né? No candomblé a gente fala, vixe, tem Lorogum em cima de você. Alguém está guerreando espiritualmente contra você. Já ouviu essa frase? Tacaram o Lorogum em você, fizeram um Lorogum pra você. Brigou com pai, com mãe, saiu do barracão, perdeu dinheiro, perdeu emprego. Você tá no Lorogum, você tá na guerra espiritual. Então, existem várias passagens, gente. Eu acredito naquilo que eu pratico, tá? Respeitando todas as tradições, quem acredita, quem não acredita, se é, se não é, eu sei que eu faço aquilo que os antigos faziam. Então, na minha casa, quarta-feira de cinzas é dia de fechamento de corpo. Fechamento de corpo. Os antigos faziam isso, fechavam o corpo dos filhos, e lá em casa eu faço isso. Ontem estávamos em função para fechamento de corpo de todos que foram, né? Que valorizaram, que entenderam o motivo. Ai, pai, eu não posso. Tá tudo bem. Ai, pai, não tem como. Tá tudo bem. Mas, ó, a festinha depois, né? O oba-oba, entendeu? Cabe a cada um saber a dor e a delícia de ser quem é. Você sabe aonde dói e você sabe aonde luxa. Então, se você vai passar um perrengue, presta atenção porque você foi orientado. E casa de candomblé não é diferente. Então, muitas casas de candomblé antigas, assim, costumavam fazer algumas ritualísticas na época da quaresma, né? Para fazer os fechamentos de corpos. São ritualísticas que se fazem, né? São incisões que se botam com algumas magias plantadas, que já existia isso, ó, a miliduca no candomblé, com perdão da minha palavra de baixo calão, há muitos anos no candomblé, há centenas de anos no candomblé. O fechamento de corpo, é plantar magia no corpo. Não é só agora de algumas tradições tradicionais, alguns cultos tradicionais não, viu? Isso já existe no candomblé há muitos anos. Os pós, as magias que a gente come, que a gente bota no corpo, que a gente bota na cabeça para se blindar, isso o candomblé já tem. O candomblé é de régua e compasso, né? Já tem isso há muito tempo. Preparar seus pós para se defender, para adoçar, para levantar, para derrubar, isso tudo o candomblé tem. Para se proteger. Porque melhor que tudo no candomblé, na sua casa, não é a segurança, é a tua força. E quando você faz santo é para você ter força. Porque segurança é uma coisa que pode ser quebrada. Quebrei a segurança da pessoa. Atrás da segurança dela, ela é um fracote. Mas se você for forte, pode quebrar a segurança. Você dá conta. Você tá entendendo? Então procure ter força além da segurança. Que é o que o candomblé preza e prega para os seus filhos. Ter força, você se tornar forte. Que você aguenta o bango, aguenta o rojão.
né? Não é para você também ser o Highlander, porque você vai precisar de outras pessoas para passar um ebó em você. Eu me cuido, eu faço ebó, eu tomo meus buris, eu me cuido perfeitamente como qualquer neófito meu. A diferença é que tem, né, certos cuidados apartados, diferentes, porque cada um não é receita de bolo, cada um tem o seu cuidado específico. Então, quando a gente vai levar essa questão, tá tudo bem, gente, se você não quiser levar a quaresma para sua casa, porque é um sincretismo católico. Mas tem muitos itãs que falam que era a guerra onde Oxaguian e Xangô estavam guerreando, né? Então, eles precisavam se privar de várias coisas nesse período de guerra, nesse período de Lorogum, para que apaziguasse essa guerra. Então, tem várias histórias. Cada um conta uma coisa, né? Porém, porém todos têm o mesmo significado. A proteção espiritual, o apaziguamento de guerra, o se prevenir, o se precaver, aquilo que vai te livrar de alguma coisa ruim. Você entrar em jejum, olha que maravilhoso. Independente se é sincretismo ou não, o que você for fazer é para te blindar. É para te proteger, é para te trazer coisas boas que vão te simplesmente, tão somente te favorecer. Então, ouvir algumas coisas e mantê-las dentro do candomblé, mesmo que for no AO, é importante. Né? Parece que se perderam algumas coisas. Hoje parece que é mais facilidades do que coisas que formam uma tradicionalidade que dá trabalho. Eu lembro que quando eu entrei no candomblé, com 12 anos de idade, que eu entrei assim, efetivamente, né? Porque minha avó já me levava para terreiro de quimbanda desde pequenininho. Minha avó gostava muito de terreiro de quimbanda, inclusive ela tinha as entidades dela, né? Ela frequentava um senhorzinho lá em Guarulhos chamado Dito Satã, que ela gostava das quimbandas dela lá. Ela era cartomante também. Então, quando eu entrei pro candomblé com 12 anos depois do falecimento dela, que eu aprendi a gostar de candomblé, amei o candomblé, se falava muito, sabe, uma coisa que falava muito era sobre só orixá. Eu ainda peguei essa fasezinha, isso faz 20 anos, gente, há 20 anos atrás, né? E quando era uma coisa diferente, era um caboclo, vamos pra um toque de caboclo, era uma coisa bonita, você sentia aquela coisa, né? E não que eu não sinta hoje, pra mim não mudou nada, tá? Porque os lugares que eu frequento continuam do mesmo jeito. Mas pelo que eu vejo na internet, precisa ser retomada essas coisas, sabe? Hoje em dia você vai pra um toque de caboclo, o caboclo tá ali pra dançar, beber e fumar. Cadê o caboclo benzedor? O caboclo que benze, que pega a folha, que reza. Porque os caboclos antigos, até dentro do candomblé, faziam isso. Pegava as folhas de cansanção, passava no corpo. Não é que tinha que provar que ele tava ali, mas aquilo também era uma forma de dizer, ó, presta atenção, hein? Sabe? Então pegava aquelas folhas, rezava os outros, benzia. Essa essência que eu quero despertar para dentro de vocês. Procurem lugares que têm essa antiguidade, que eu acho isso muito lindo. Sabe? É muito bonito você fazer um candomblé moderno, perfeito. E a essência é a mesma? Se for a mesma, eu acho lindo o candomblé que conseguiram tirar aquela coisa marginalizada do candomblé, que o candomblé tem que ser de senzala, que o candomblé tem que ser apenas uma coisa feia. Eu acho que isso foi uma evolução boa, né? Colocaram granito no candomblé, colocaram mármore no candomblé, colocaram palacetes no candomblé e tá tudo bem. Até porque os templos africanos também são gigantes. Os reis africanos vivem em seus palácios, né? E se a gente for levar a representatividade para o Brasil, não muda muita coisa. Se você teve a oportunidade de construir um castelo para Oxóssi, para Orixá, para qualquer seja a sua divindade, você teve a oportunidade de forma limpa, vá embora. Você não está sujando o nome do candomblé? Se caso dê alguma coisa errada, faça. O candomblé merece esse respeito, até por conta da intolerância religiosa. Somos taxados de pessoas tão errôneas, pessoas que não têm uma prosperidade, que não têm um caminho, né? Mal sabem os ignorantes que somos pessoas letradas, formadas, graduadas, doutoradas. Somos pessoas que trabalham, somos pessoas que empreendem, somos pessoas comuns como qualquer outras. E não posso falar de racismo, mas posso falar sobre o racismo religioso, ou o racismo que eu vejo da nossa religião. Que aquilo que a gente vive na pele, aquilo que a gente sofre, se você é do candomblé e você sofre esse ataque, essa intolerância, você saiba que você tem que dar um exemplo como postura, porque
porque você tem todo o direito de reivindicar aquilo que é seu por direito, que é a sua religiosidade, como também você deve se blindar e se pautar, gente, se pontuar daquilo, se engabaritar. Buscar informação nunca é demais. Então, eu tô falando tudo isso, que é o que o candomblé da Paulicéia abraçou, ou o candomblé da cidade, né? Porque todos os estados que eram mais afastados dos candomblés abriram candomblés na cidade, no centro urbano, né? Então, muitas das coisas você vê hoje, você passa numa rua, aí você vê uma casa de candomblé cheia de mato, aquela coisa assim, cheia de planta, de erva, né? Tem iroco, você vai ver eguiopê, né? A folha do dedezeiro, você vai ver o pé de dedezeiro, você vai ver folha de acocô, de acoci, você vai ver aquelas folhas diferentes. É uma casa de candomblé. Vai estar na cidade. Tem algum problema? Nenhum. Trouxe a tradicionalidade para o urbanismo, para o urbano. E tá tudo bem. É que casa de candomblé tem que ter folha, né? Se entrar numa casa de candomblé que não tem um pé de mato, aí é complicado, sabe? É complicado. Se entrar numa casa de candomblé que não tem uma folha. Tá no vaso? Tá bom. Tá no vaso. Tem folha ali. Cocieuê, cociorixá. Se não tem folha, não tem orixá. Se entrar numa casa de candomblé, não tem uma folhinha, um pé de arruda, um pé de guiné, ou sei lá, qualquer folha que você compra na hortaliça ali. Um manjericão que você jogar no chão ele pega. Entendeu? É complicado. Essa tradicionalidade eu não conheço, né? Essa dedução. Ah, não precisa de folha, não precisa disso. Tal folha não precisa ser plantada. Pode ficar no vaso. É complicado, gente. Então, aprendam o candomblé com pessoas que estão dispostas a ensinar também. Pessoas que querem mostrar o lado bom do candomblé. Aquilo que vai edificar a sua vida. Entendeu? É sobre isso. Então, muita gente fala sobre isso e é importante eu retomar essa situação, né? E só para finalizar o assunto da quaresma, que é uma coisa muito importante pra gente, tá, gente? Eu gosto de falar não a parte da quaresma, mas eu gosto de falar sobre tribulações, porque eu lido muito com ataque espiritual de terceiras pessoas lá em casa. Muitas pessoas me procuram hoje, sacerdotes, que eu tenho filhos que estão fora do estado, que têm terreiro, que eles sofrem ataque espiritual. Isso pra mim é um lorogum, né? Então o lorogum a gente tem que se blindar sempre. Você que tá em casa, você que, né, tá passando por alguma situação, pega uma tirrina, né? O tirrina é aquela bacia de louça branca, né? Põe ali um pouco de água, passa 9 ovos no seu corpo, bota ali naquela água, cobre com dendê aquela tirrina ali, aquela água por cima, põe 9 quiabos ali também. Toda semana você despacha, ou pelo menos toda lua nova, na porta da sua casa, na entrada. Para se vier algum agé, se vier algum feitiço, algum ataque, vai quebrar algum ovo. Você vai ver que aquilo vai ficar podre. O ovo vai quebrar, vai sair a gema. Você vai ver. É essa magia que eu acredito. É nessa questão, nessa proteção que eu trabalho, que eu lido para com as pessoas. Entende? Então eu gosto de ensinar sempre alguma coisa que isso não afeta a religiosidade, tá? Mas se você mora em determinadas situações, pergunta ao seu sacerdote: babá, eu posso fazer isso? Né? É coerente ao nosso axé? É coerente à nossa tradição? Eu posso colocar isso aqui para uma forma de blindagem minha? Não tô me sentindo bem, tô tendo alguns sonhos, alguns pesadelos esquisitos, né? São coisas muito importantes. E é só fazer um adendo, tá, gente? Se você bater um prato de comida, se você jantar e for dormir, muito provavelmente você vai ter um pesadelo, tá? Então, para ensinar para vocês também, pesadelo é uma coisa. Você acordar de madrugada porque você acordou com vontade de ir no banheiro, que você teve um pesadelo, que você precisava tomar água, estava com sede, a sua alimentação também te dá pesadelo, tá? Eu tô fazendo pesadelos reais, que você vai sonhar com coisas que são plausíveis e palpáveis mediante aquilo que você tá passando ou que você vai passar, tá bom, gente? Porque nem tudo é, eu tive um sonho, né? Quem por aí já não conhece essa pessoa? Eu sonhei com fulano, porque fulano, toma cuidado. Meu, nada a ver. O sonho tem que ter uma coerência. Você tem que ter uma coerência com o seu sonho. Porque se eu fosse levar o pé da letra todo sonho que eu tive, olha, já era pra estar em Nárnia. Já era pra estar em Marte. Porque eu já sonhei que eu tava pegando um foguete pra ir pra Marte. Quando eu tinha meus 15 anos de idade. Que eu lembro desse sonho até hoje. Então, assim, prestem atenção na questão dos sonhos também.
É importante para vocês saberem. Os sonhos revelam muitas coisas. É através do sonho que você recebe recado do orixá. É através do sonho que você recebe informação do orixá. O orixá fala com você através de sonhos, sim. Desde que seja coerente. Desde que seja coisa plausível, palpável. Aquilo que vai te trazer uma retomada espiritual. Aquilo que vai realmente te construir, te edificar. Então toma cuidado com o que você vem comendo antes de dormir, porque se você comer uma feijoada e vai deitar, filhinho lindo do meu coração, você vai ter uma congestão e você vai ter um pesadelo, porque o seu corpo vai falar de madrugada assim, ó, precisa de água, precisa liberar água, vai fazer você acordar. Então ele te bota o maior medo que você tem para você despertar, para você beber sua água e no seu banheiro, né, daquela azia, aquela queimação que você tá cuspindo fogo. Então saber dividir, tá, gente? O que é pesadelo racional e o que é pesadelo por conta de má alimentação, tá? É importante eu falar isso para vocês, porque eu gosto de trazer essa lucidez para as pessoas. Porque às vezes você não sabe, você acha que você está sonhando todo dia ruim porque você está comendo ruim. Você está se alimentando errado, entendeu? A noite não é para você encher o seu estômago de comida até a boca e deitar e dormir, né? A gente tem que manter o corpo, o autocuidado também é bom, presta atenção. Vai para dormir, come uma coisinha leve, que vai deixar o seu corpo sereno, né? Eu tenho um processo que se chama isso, autofagia. Você entra no processo de jejum, onde o seu corpo começa a ficar curado. A autofagia, isso o candomblé não vai te ensinar, mas a autofagia, ela te ensina você a se curar de dentro para fora. Existem células dentro do nosso corpo, quando você está em jejum, quanto mais jejum você faz, aquilo ele vai comendo qualquer tipo de célula cancerígena no seu corpo. Então a autofagia, além de você estar esbelto, bonito, e você vai perder alguns quilinhos, caso alguém queira perder uns quilinhos, isso te ajuda fisicamente e espiritualmente também. Porque quanto mais próximo do sagrado você estiver, mais em jejum você ficar, mais próximo do sagrado você fica. Porque muitas pessoas vivem, né, alguns monges, alguns sábios, alguns bruxos lá da África, eles vivem através de magia. Você fica ali rezando ali, ó, fica na reza a madrugada inteira, fica 3 dias rezando, se alimenta de uma folha de um orvalho. Será que não dá fome? Ou será que é disciplina? Será que a gente realmente precisa se alimentar a cada 3 em 3 horas? Será que realmente a gente precisa estar sempre saciado? Ou a gente tem que estar sempre estufado? Presta atenção, você de casa. Quanto menos a sua boca se movimentar para o mundo, mais ela vai falar com o sagrado. Se você se priva de falar com gente desnecessária e guardar o seu verbo, o seu ofó para falar com o teu santo, eu te garanto que o teu santo vai falar melhor com você. Tem 2 pessoas. Uma tá dedicando 100% ali no seu dia a dia. Tá fazendo jejum, tá rezando todo dia o ori, tá rezando teu ibaorixá, tá rezando teu exu. Ah, não tá na minha casa, vai pro barracão. E aquela outra pessoa que vai uma vez na vida ou outra na morte, ou vai quando precisa. Quem será que vai ter uma resposta melhor do sagrado? A pessoa disponível, né, no seu tempo, né, de procrastinação, ou a pessoa dedicada? Inclusive, até uma dica que eu dou pra vocês, tá, gente? Vai pedir ajuda, não peça ajuda pro desocupado, não. Pra ele estar desocupado, ele tem um motivo. Ele tem um ori ruim. Ele tem um ori burucu. Vai pedir ajuda, pede uma pessoa ocupada. Ela é tão ocupada que ela vai dar conta da ocupação alheia pra ajudar você. Então, a pessoa que tem uma rotina bem agitada, é essa pessoa que vai te ajudar. Caso você mereça também, né? Então presta atenção em quem você coloca na tua vida, em quem você fala, em quem você compartilha. Para você não compartilhar demais e acabar perdendo aquela sorte que estava chegando para você. Porque a sorte é uma energia, viu? A sorte ela rodeia o mundo. Só que a sorte geralmente para na porta de pessoas que elas encontram trabalhando, estudando, se dedicando. Raramente, esse assim é em 1 zilhão de casos, que a sorte vai bater na casa de uma pessoa preguiçosa, que a sorte vai bater na casa de uma pessoa que não tem tempo pra nada, que a sorte vai bater na casa de uma pessoa que só quer saber de bagunça, de fofoca, de intriga. É muito difícil a sorte bater na porta dessas pessoas.
Eu digo por mim, quando a sorte me encontrou, sempre estava trabalhando, estudando, fazendo meus ebós, me dedicando, conversando com um, conversando com o outro, me movimentando. Movimento gera movimento. Exu é isso. Exu, a esfera do mundo. Se você estiver em movimento, você vai entrar numa energia que vai te trazer um outro movimento. Uma palavra lançada no vento é uma palavra que roda o mundo e traz para você como resposta. Faz o teste. Mas assim, faz com fé mesmo. À noite, assim, no calar da meia-noite ali, ó, com o pé no chão, que o universo está mais silencioso porque as pessoas estão dormindo, é onde as rezas são feitas. Para um lado ou para o outro, né? Cabe a você saber a quem você vai rezar. Eu peço coisa boa, eu peço muita proteção. Mas de madrugada é onde tem menos concorrência, entendeu? Todo mundo tá dormindo, todo mundo tá ali perdendo seu tempo, né? No celular, né? No WhatsApp. Eu tô rezando. Despertando divindade para que me favoreça, para que me ouça, né? Assim na terra como no céu. É essa conexão que vocês têm que ter, gente. Porque a rotina do macumbeiro, ela tem que ser uma rotina bem agitada. Para que você tenha paz de espírito, a sua vida tem que ser corrida. Não é zona de conforto. Zona de conforto, ela te traz consequências daquilo que você se dedicou. Você trabalhou, você não vê dia pro trabalho. Todo dia é dia de trabalhar. Mas quando você precisar, você pode se dar o descanso. E a vida do macumbeiro é assim. É onde você vai ver que a sua vida é tudo isso. É a agitação, é o descanso, é o trabalho, é tudo ao mesmo tempo. De forma bem separadinha. Porque você está alinhado. Você está equilibrado. E eu volto lá no começo da nossa conversa aqui. Uma pessoa que entrou pro candomblé, que seguiu à risca todos os ensinamentos, passou por ebó, né? Não tem caminho para fazer santo, faz um burizinho ali, ó, bonitinho, tá alinhado, virou um abian bonitinho, tá dedicado na casa de candomblé. Ah, dali 1 ano, 2 anos começou a fazer santo. Em 2 anos, você se dedicando ao candomblé veementemente, é impossível você não ver um progresso pessoal. E eu digo progresso pessoal, tá, gente? Como pessoa, você mudar, porque você vai começar a conviver naquela coletividade onde todo mundo tá pensando a mesma coisa. Agora, se todo mundo tá pensando fofoca, a sua vida vira IB, ó, fica no IB, fica no negativo. Agora tá todo mundo pensando coisa boa, tá um ajudando o outro, aquele coletivismo, aquela coisa boa, aí fica, ó, ire bobô, todo mundo se dá bem. Ire aláfia, ire bobô aláfia, todo mundo dá bom pra confirmação pra coisa boa. Então, assim, é humanamente impossível você não crescer dentro do candomblé, como ser humano, para edificar a sua casa, edificar o seu lar, edificar o seu trabalho, até porque para nós tudo é sagrado. E agradecimento também é ebó. É você saber agradecer a dificuldade e agradecer aquilo que veio para te construir, para te edificar. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. O candomblé da Pauliceia traz para nós reflexões para a gente entender que temos responsabilidades de perpetuação de um legado de pessoas que viveram milhares de anos, centenas de anos lá atrás, para hoje a gente fazer numa avenida principal. E por que eu estou falando isso? Para que a gente não desonre, para que a gente não suje a imagem dos nossos ancestrais. Para que a gente não suje a imagem do orixá. Tá na cidade, vai fazer o ebó, faz um ebó, não descarte o seu ebó consciente. Vai para a natureza, vai para a rua o que a natureza come. Entendeu? Tenham consciência de limpeza. Gente que é do orixá tem que ser pessoas limpas. Vocês têm que ser coesos com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês fazem. Vai bater um saraiê numa cachoeira, se a água não for comer aquele alimento, pega, leva embora. Leva uma sacolinha, varre aquilo ali, limpe o seu ambiente. O candomblé da Pauliceia pede ajuda, porque se você puder ajudar, você vai fazer a diferença. E porque fulano não fez, eu também não vou fazer. E é nesse pensamento que às vezes nós perdemos oportunidades incríveis na nossa vida. Então presta atenção, eu tenho um amigo meu lá em Guarulhos, um sacerdote chamado Pai Sérgio do Oxum. E ele mora ali na região do Fortaleza.
E ele tem um cruzeiro no qual ele cuida na estrada de Nazaré ali. A cada 3 meses, mais ou menos, ele tem que ir lá fazer a limpeza no cruzeiro que ele se sugeriu para a prefeitura para deixar como dele ali. Aqui é uma pracinha que ele, né? As instituições religiosas podem fazer isso. Se você tem uma instituição, você pode abraçar uma pracinha para manter ela limpa. E ele fez isso ali para fazer aquele cruzeiro dele ali. Porque ele toca um banda também, então tem as coisas ali de Preto Velho, o Cruzeiro das Almas, aquela coisa toda. É estarrecedor, ele deixa limpo, é estarrecedor as fotos que ele bota depois de 2 meses. No mês seguinte, o ser humano parece que ficou imundo, sujo. Aquilo que não cabe assim, nenhum aterro sanitário é capaz de deixar daquele jeito, como as pessoas acabam deixando. E eu tô falando isso porque vocês têm que despertar essa consciência para vocês. Vai pegar uma folha de banana no pé, não estraçalhe o pé de banana não, gente. Corta talo, separa a folha do talo, corta o talinho ali, ó, já deixa os talos cortadinhos no pé da banana, enrola bonitinho a folhinha, até cabe mais ali no carro, na mão que você vai botar, entendeu? Vai pegar a folha, pega com carinho, quebra com a mão direitinho, não sai cortando folha com faca, com coisa não, sabe? Tenha um carinho pela folha. Vai descartar ebó, vê o que vai realmente ser descartado, se realmente é importante. Não dá para colocar no mato, onde vai ter animais que vão comer aquilo ali, que são coisas comestíveis, entendeu? Coisas que vão decantar, que vão degradar. Vai para a natureza, para um mar, para um rio. Coloque uma oferenda que vai realmente decantar na água, que os peixes vão se alimentar. Até porque se você louva Oxum mesmo, você sabe que tudo que está embaixo da superfície da água é Oxum. Tudo é Oxum. Tudo. O peixe é Oxum. A água ali embaixo é Oxum. A água, a cachoeira, o que molha, o que a água toca, vira Oxum. Então, pensem como vocês estivessem falando diretamente com o orixá, porque vocês estão. Falar com a natureza é falar com o orixá. Louvar a natureza é louvar o orixá. Fazer oferenda na natureza é fazer oferenda para o orixá. Você acha que é à toa que a gente amarra laço em árvore? Não é à toa que o povo de Candomblé amarra laço em árvore. Tem um motivo, tem um pra quê. A árvore é sagrada, a árvore tem vida, a árvore que leva o recado dos nossos ebós. Não foi Iroko que fez o passamento de lá para cá dos orixás, quem desce, né, os orixás por Iroko. Por isso que é tão sagrado a árvore. Aí você joga o lixo no pé da sua árvore, da sua casa. Você vê a cidade cheia de concreto, os pés das árvores. Estão respirando a pulso ali, ó. Não consegue nem oxigenar o ambiente para nós. Então é um apelo que eu faço para vocês. Respeitem a natureza, respeitem o ambiente. Vai descartar o orô, descarta na natureza o que a natureza come. Até porque se for levar o pé da letra, gente, se entra um godopé para dentro da sua casa, um bicho 4 pés, não sai nada dali de dentro. Até a carcaça vira penduricalho, como os antigos chamavam casa de bruxa. Você faz aquele penduricalho daquela carcaça ali para blindar do zoião, do agé, da coisa ruim. Por via de regra, nem ebó sai. Vai pro poço, os antigos chamavam poço de jeje, pros atinsás da casa. Pra rua só vai ebó de carrego mesmo, que é pra tirar a coisa ruim da negativa da pessoa. Ou alguns outros ebós específicos. Sabe? Então vamos ter consciência coletiva, consciência de coisa limpa, de limpeza. Parece óbvio que eu tô falando aqui. Mas é o óbvio que eu preciso falar porque diminuiu muito, tá? De como era, diminuiu bastante. Hoje eu vejo as pessoas tendo mais consciência, mais respeito, né? Enfim, a gente precisa levar isso em consideração porque são coisas que vão fazer a diferença para a nossa vida. Então, indo para os finalmente desse nosso episódio aqui, onde eu quis falar e falei sobre o candomblé da Pauliceia, são coisas que vão trazer uma grande diferença para nossa vida, sabe? E eu quero muito trazer para vocês esses conceitos, porque é o que vai edificar a nossa jornada espiritual. E você ser candomblessista, você tem que entender que a sua jornada espiritual ela tem que ser edificada. Porque você tem que ter uma meta, você tem que traçar algum plano para você. Porque senão não faz sentido algum você estar fazendo o que você está fazendo. Já parou para pensar que tudo que você faz hoje é reflexo de quem você decidiu ser?
Já falei isso aqui agora, mas estou tornando a dizer. E por que eu estou falando isso? Tenha um projeto pessoal quando você entrar no candomblé. Porque você vai ter que ajudar a sua casa de candomblé. Converse com essa casa de candomblé. A parede tem vida. Não é só ouvido não, viu? Pro futriqueiro. A parede tem vida. O chão tem dono. Tudo aquilo que você toca, você absorve uma energia. Por que passa ebó na parede? Por que bate folha na casa? É de graça? Não. As paredes vibram no entorno do ariaxé. Tudo está interligado. Casa de candomblé está interligado. Do portão à pilastra final da casa. As pilastras da casa, né? Como chama as bases da casa? Que chama Tem a pilastra e no chão faz as sapatas. As sapatas de uma casa são plantadas coisas também. Não sei se vocês sabem. Procurem saber. Para você montar uma casa de candomblé, tudo é plantado antes. No chão, na base. Então, se está na base, está no topo. Então, tudo é sagrado. Uma telha que você troca de uma casa de candomblé é sagrada. Uma folha que você leva para a casa de candomblé é sagrada. Ah, eu quero pintar a casa de candomblé. É sagrado. Ele já está te ouvindo. Ou você acha que o pai de santo que tem tombo pro negócio mesmo não sabe quem está no portão da casa dele. Já aconteceu comigo. Tá deitado na minha cama de madrugada, eu levantar e falar, vou lá pro portão que tem gente no portão me esperando. Quem me falou não foi a câmera. Eu chegar lá e tem gente me esperando. Ou vai acabar de chegar. O Nan, lá no portão, ele vai buscar para dar o recado para você. Se você tem essa ligação espiritual, você não morre, como diziam os antigos, você não morre pagão. Porque você está interligado totalmente. O Onan na casa de candomblé está interligado ao sacerdote. Todos os orixás de uma casa de candomblé estão interligados ao sacerdote. Já aconteceu com vocês aí de casa? Você tá com algum perrengue assim, ou você pensou no seu pai de santo, ele te liga, te manda uma mensagem. Fala, fulano, tudo bem? Ou mesmo que nem esteja falando com você sobre alguma coisa, só de falar algum assunto, nossa, tava pensando no senhor, na senhora agora. Não sei o quê. Você acha que é à toa? Nada é à toa. Esse poder espiritual, essa bruxaria, essa alquimia que eu gosto de lembrar a todos que o candomblé tem, tá? A gente não precisa ficar rosnando na internet, a gente não precisa ficar, né, se tatuando, né, fazendo pantomia para dizer o que nós somos capazes de fazer. Porque o povo de candomblé sabe fazer muita coisa. Nós temos receitas para tudo que vocês possam imaginar. Você que está me assistindo que não é de candomblé, vocês saibam que o candomblé tem receita para tudo. Para ataque, para defesa, para se levantar, para derrubar, para ajudar, para curar, para harmonizar, para unir. Tudo o candomblé tem receita. Então vocês têm que saber que o poderio espiritual está dentro de uma casa de candomblé. Parem de procurar fora aquilo que vocês têm dentro. Se dediquem ao candomblé de verdade. O candomblé tem receita para tudo. Para tudo. Vocês veem aí esses antagonistas hoje, né? De determinadas religiosidades, que eu nem sei como pode chamar isso de certos nomes. Tomam ebó. Se cuidam em certos cultos tradicionais. Quando não viram essas coisas. Ou seja, no final das contas, não é o espírito trevoso que ajudou. Foi o ebó que levantou. Tudo tá interligado, gente. Não tô falando pra você separar uma coisa da outra, até porque eu já cansei de falar que eu amo a entidade que me rege a minha casa, que é seu Canela de Aço. Mas ele me orienta a buscar Ori. Ele me orienta a buscar Orixá. Se o Egum, se o espírito tá falando isso pra mim, por que eu vou ficar só separando? Não, pronto, minha casa agora é só quimbanda. Não quero... Para, gente, tá tudo interligado. A magia, ela não tem cor, ela não tem tamanho. A magia, ela tem intenção. E a intenção sai daqui, ó. Eu vou buscar o meu recado. Vai, Exu, sai na rua agora. A farofa que eu jogar... Porque se todo mundo fazia farofa com dendê há 400 anos atrás, por que não vai resolver agora? Vai resolver sim. Não precisa botar groselha não, viu, gente? Não precisa inventar com leite condensado, adoçar com açúcar. Para com essas coisas. Faz igual os antigos faziam. Mel. Entendeu? Mel puro. Não é glicose de sacarose, não.
Põe a farofa ali doce, bem doce com a sua mão ali, ó. Joga o mian-mian na rua. É mian-mian, viu? Pipadê é o ritual que se faz. Mas se for adequado também. Joga o mian na rua, mian-mian. Faz uma farinha de água, de gin. Passa no meio-dia no seu corpo. Joga no meio-dia, no pingo do meio-dia ali, ó. Pra que não venha agé, pra que não venha egum. Pra não entrar na sua casa. Entendeu? Vocês têm que ser fiel ao sagrado. Quer aprender no candomblé? Dedique-se. O sacerdote, ele vai reconhecer. E eu reconheço. Os que são mais dedicados a mim, os que não são. Tem gente que está em casa comigo há 1 ano, que sabe mais do que determinados iaôs que fizeram santo e vai só nas férias. Quem vai ser mais privilegiado? Diga aí, você de casa. Você que está sentado me assistindo e faz 6 meses que você não manda um motumbá babá, um mucuyu, um colofé, um saminarro, um saravá pro teu pai de santo, ou a pessoa que está ali todo dia em comunhão com a casa de axé e com o sacerdote dele? Vou deixar essa perguntinha para vocês e eu espero do fundo do meu coração que vocês levem essas minhas palavras como conforto, tá, gente? Não como afronto, porque eu não tô aqui para ditar regras, tampouco fazer propaganda de mim mesmo, porque eu peço ao orixá que me diminua todos os dias, que eu cresça em espírito e diminua na carne, para que eu nunca erre perante os meus. Né? A gente pode não ser simples, mas a gente não pode perder a humildade. Que a gente cresça, né? Podendo até não ser simples, porque a vida nos traz coisas boas, mas que a nossa humildade, o nosso pé no chão, a gente não perca. Porque você pode progredir, você só não pode perder a sua essência, a sua humildade. Tá bom, gente? Vai comprar uma sandália de ouro? Compre. Mas nunca se esqueça da sua sandália da humildade. Que pra falar bem a verdade no candomblé, nem de sandália a gente pode ficar. O orixá chega de pé no chão para mostrar que é na terra que vem a nossa resposta. Tá bom? Vigia a tua gira, gente. E muito obrigado mais uma vez pelo episódio de hoje. E aguardo vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Sigam-me nas redes sociais, @babacaiodé, em todas as plataformas digitais. Né? Temos também no Spotify, temos todas as plataformas. Olhem lá no meu perfil. Todas as minhas postagens eu coloco os arrobas que são os meus parceiros, né? São pessoas maravilhosas, né? Aramefá Joias, Encantos Ateliê Axé, a Gabi, a Clínica Gabi, que é de estética, a Clínica da Giove, que é do dentista. Tem o Dr. Pércio também, que é uma pessoa maravilhosa, onde faz a minha acupuntura. Eu tenho uns 8, 9 parceiros, tá? Não consigo lembrar de todos, assim. Tem a Zélia, que faz eventos de todos os tipos para vocês. São pessoas assim que trabalham afinco naquilo que fazem. São pessoas do axé ou que são simpatizantes ao axé. A doutora Luara também, que é tricologista, que trabalha atuando na parte do capilar da sua cabeça, tá com calvície, né, alopécia, vai fazer um tratamento com a doutora Luara. Tem todos esses arrobas lá no meu Instagram, nas minhas postagens, que são os meus parceiros, patrocinadores do Babacaio. Tá bom, gente? Espero em Deus e Orixá que vocês passem uma quaresma boa e que vocês se encontrem cada vez melhores, viu? Até logo, gente. Um beijo no coração e até já. Axé.